Olá, estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Obrigado por sua companhia, obrigado porque você está junto com a gente. Lembrando que o pastor Ronaldo de Oliveira é o apresentador deste programa. Ele está num período de recuperação, pós-cirurgia, como eu tenho falado aqui. Ele está bem, logo vai estar com você, mas eu vou acompanhá-lo aí nesses dias. É um privilégio poder estudar a Bíblia com você. Hoje nós vamos analisar Jó, o capítulo 7. No capítulo 7, só uma pequena introdução do que a gente já vai conversar após o intervalo, Jó volta a falar. Jó conversa com Elifaz, pelo jeito não tem muito o que falar, e agora no capítulo 7, Jó vai conversar com Deus de novo, dizendo assim: Senhor. E é interessante esse capítulo, porque você vai ver, Jó é muito autêntico, né? E Jó fala coisa que Deus já sabe. Vou ler um verso aqui para você. Lembra-te, Deus, de que a minha vida é um sopro. Deus sabia disso. Deus sabia. Mas o interessante é que essa autenticidade revela a intimidade de Jó com Deus. Talvez aqui seja uma das coisas que a gente precisa aprender. A gente que se diz ser um cristão, a gente que diz ser seguidor de Jesus, às vezes a gente está muito mais preocupado com a aparência do que revelarmos realmente o que está no nosso coração, sermos autênticos. O conhecimento da palavra nos traz autenticidade. E eu quero motivar você a conhecer mais da palavra. A gente aqui na Novo Tempo sempre oferece gratuitamente os nossos guias de estudos. Esses guias são produzidos pelo nosso departamento de escola bíblica. E eu quero te oferecer aqui o guia A Cura do Pecado. Está aqui, ó. Quando a gente entende esse assunto, a gente entende por que existimos, por que estamos aqui, por que passamos por situações que a gente passa. E também entendemos que um dia haverá uma eternidade. Você pode pedir seu guia de estudos, você pode pedir, 3 formas, tá? Pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, você vai receber um link, preencher o link, tá? Aí escolher o guia, né? E vai receber aí na sua casa. Você também pode acessar o nosso site, aí vai ter lá uma barrinha, né? Um indicador do estudo. Você escolhe o guia que você quiser, entre eles está A Cura do Pecado, e você também recebe. Ou você pode ligar no horário comercial para a gente, aí as meninas vão atender você, vão preencher o seu cadastro e você vai receber gratuitamente, porque os nossos anjos da esperança já patrocinaram o seu guia de estudos, tá bom? Antes da gente ir para o intervalo, quero lembrar você que você pode ouvir a gente, o Reavivados, no Spotify, no Deezer, compartilhar com seus amigos. E você também pode, entra no nosso canal lá no YouTube, não sei se você se inscreveu, se está inscrito ou não, compartilhe com seus amigos, porque assim muito mais pessoas vão conhecer da palavra de Deus. E esse é o grande propósito, porque a palavra não nos deixa do jeito que nós estamos. A palavra transforma o nosso coração, a palavra nos muda, porque é através da palavra que a gente conhece ainda mais o poder do Espírito Santo. A gente vai para o intervalo e a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra, nossa leitura diária, meditativa e atenta. Não esqueça, a leitura atenta nos traz a compreensão do texto bíblico e a impressão do Espírito Santo, que é essencial. Quando a gente faz uma leitura rápida, a gente não tem a compreensão clara do que o Senhor quer nos dizer. Então, sempre faça uma leitura atenta da palavra. Chegamos a Jó, o capítulo 7, nós tivemos lá no capítulo 3
Jó conversando com Deus, desabafando. Capítulos 4 e 5, o primeiro amigo de Jó, ele faz um discurso de repreensão para Jó. Jó, no capítulo 6, faz um pedido: por favor, me acolham, tenham compaixão de mim, me ajudem a entender o que está passando comigo. Jó abre o coração. E no capítulo 7, Jó volta a falar com Deus. Pelo jeito, não vai ter muito efeito com os amigos, e a gente vai ver isso ao longo do livro. Bildade vai começar a falar lá no capítulo 8, que é o outro amigo de Jó, e vai entrar também com a fala, assim, argumentos corretos. Ele vai entrar com a teologia a respeito de Deus correta, mas fora de contexto, e acaba não contribuindo. Mas se eu quero me deter hoje no capítulo 7, eu vou dizer para você, Jó me ensina muitas coisas. A gente sabe, ao longo do livro, aqueles que leem a Bíblia normalmente, não só a sua resiliência, a sua força diante da dor, do sofrimento, das perdas, perde todos os seus bens, a sua família se desestrutura, agora tem problemas físicos. Não só isso, mas Jó me ensina a ser autêntico diante de Deus. A autenticidade é o que nós necessitamos hoje. Nós não precisamos fazer de conta. Nós não precisamos conquistar Deus pelo nosso comportamento. Nós precisamos ser claros diante de Deus. E eu quero ler com você o capítulo 7. A gente poderia dizer que Jó faz uma descrição da futilidade da vida. Para ele agora, que significado tem a vida? Perdeu tudo que tinha, seu ambiente familiar, perdeu os filhos todos e agora não tem mais saúde. Que virou a vida para Jó? Também ele faz uma descrição da sua situação. Mais uma vez ele quer dizer para Deus assim: olha como eu estou vivendo. E ele chega a ser, até algumas expressões assim, até a gente olha assim: poxa, Jó, por que você está dizendo isso para Deus? Deus sabe tudo. Deus sabe tudo sobre nós, mas nossa autenticidade nos aproxima de Deus. Nós nos tornamos mais próximos. Nós não precisamos trazer Deus para perto da gente, sabe? Porque Deus está do nosso lado. Independentemente da nossa situação, Deus está do nosso lado. Mas essa nossa sinceridade faz com que nós nos aproximemos de Deus. E a outra divisão desse capítulo é a descrição da brevidade da vida, que Jó também vai apresentar, que a gente tem lições aqui interessantes. Vamos começar. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga? E aqui volta aquela palavrinha que eu citei, que é a palavra esperança, que vem do substantivo, o fio estendido, a corda. E Jó está dizendo assim: o que é a vida? Não é penosa a vida, não é como aquele que está esperando o pagamento do seu salário e ele não está vindo. Onde foi a minha esperança? Ela se perdeu, Senhor. Vejam só, Deus sabe de tudo isso, dessa descrição, mas essa sinceridade, primeiro, identifica quem era Deus para Jó, tá? Mesmo que Jó questione Deus a respeito da sua criação, a respeito do dia do seu nascimento, e pede que Deus amaldiçoe esse dia, Deus era um Deus próximo. E eu aproveito aqui para fazer uma pergunta para você. Quem é Deus para você? Você sabe que a nossa visão a respeito de quem é Deus determinará nossa visão do que é ser um cristão, se você é um cristão. Então, se Deus é um Deus distante,
eu vou ter que aplacar a ira desse Deus, então por isso que eu vou ter que viver no bom comportamento. Vou ter que conquistar. Agora, se Deus é aquele próximo, se Deus é o Pai que sabe a tua dor e o teu sofrimento, se Deus é aquele, como Jó vê, Senhor, eu estou te dizendo todas essas coisas porque o Senhor é próximo de mim, a nossa visão e nossa sensação de vida é diferente. E ele continua dizendo, assim me deram por herança meses de desengano, noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me eu digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva. Senhor, o Senhor está vendo como são as minhas noites. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Senhor, olha para mim, eu estou com inflamações pelo corpo inteiro. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam de novo, sem esperança. Repetiu a palavra esperança lá, como o jornaleiro que espera, e agora se findam sem esperança o meu dia. E quando a gente não tem essa esperança, aonde vai o significado? O verso 7 é bem interessante, né? É até uma forma, né? Eu fico imaginando Deus olhando para essa declaração. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Acho que Deus podia estar olhando para Jó e dizendo assim, eu sei, Jó. Eu sei que a vida é um sopro, que tudo passa rapidamente, você voa, como diz o salmista. Eu sei disso, porque eu criei você. E lá no final, no capítulo 38, quando o Senhor vai aparecer, o Senhor vai fazer essas perguntas. Aonde você estava, Jó? Aonde você estava? Mas aqui, Deus faz o que Jó necessita. Deus ouve, Deus deixa Jó desabafar, diferente dos amigos. E aqui há um contraste de como nós reagimos diante do sofrimento dos outros, de como nós reagimos diante do nosso sofrimento e como Deus reage. Deus ouve, Deus ouve. Deus ouve cada palavra, Deus ouve de forma atenta. Na sequência ele vai dizer no verso 9, tal como a nuvem se desfaz e passa, é aquele que desce à sepultura, jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem ao lugar onde habita, e conhecerá jamais. Lembra bem, Jó acredita na ressurreição. Jó acredita que um dia a vida será transformada, mas a referência dele aqui é o que ele está vivendo, a essa situação que ele está vivendo. Senhor, eu não quero dormir o sono da morte diante dessa situação. Por isso, verso 11, não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Senhor, por isso que eu estou fazendo isso. E olha o que diz o verso 12, ele até questiona Deus, achando que Deus olhava para ele como um monstro. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que ponhas guarda? Ele usa essa expressão monstro marinho, usando uma espécie de ilustração mitológica, não de crença, mas de ilustração. Senhor, acaso eu sou um monstro? O Senhor está me olhando como um monstro? Só o próximo de Deus pode se abrir desta forma. Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos e com visões, me assombras. É interessante que a descrição aqui é de alguém que está tendo alucinações, sabe? De tanta dor, pesadelos de tanta dor, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte
do que a tortura. Estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem para que de tanto estimes e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e a cada momento o ponhas à prova. Senhor, o que eu sou diante de Ti? O que eu sou? Olha para mim, olha para a minha situação. Eu estou falando para você hoje, que talvez esteja se sentindo assim. Eu te convido, fala tudo isso para Deus, conta tudo isso para Deus. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Senhor, olha para mim, por favor. Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Descrição poética do sofrimento, de não conseguir engolir a saliva. E aí no verso 20, se pequei, que mal te fiz a ti, o espreitador dos homens. Olha como ele coloca Deus aqui. Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Se eu pequei, Senhor, me mostra, diz Jó. Alguém que chega no limite da incompreensão, no limite da dor, no limite da aparente injustiça, lembrando bem que nós estamos lendo esta história a partir da nossa visão. Então a gente sabe exatamente o que aconteceu lá no capítulo 1 e no capítulo 2. A gente sabe que esta é uma prova que o inimigo de Deus está dizendo, ele só é fiel a ti, está dizendo para Deus, porque o Senhor o cerca de todas as coisas e ele tira. Ele é só fiel a ti porque ele tem saúde, ele está bem. E agora o inimigo lhe tira as coisas, é o inimigo, né? E o Senhor permite, e o inimigo lhe tira a saúde. O Senhor o permite. Diante deste contexto, Jó não tem toda a visão. E diante de toda esta incompreensão, ele só tem um caminho: conversar com Deus. E continuar confiando, porque essas conversas revelam confiança. Questionamentos revelam confiança. A autenticidade aprofunda a intimidade. Quanto mais autêntico, mais íntimo você será. Quanto mais você disfarçar, quanto mais você fizer de conta, mais distante você estará. E não é assim que é a vida religiosa. Não é assim que é a vida cristã. Não é assim que são os verdadeiros relacionamentos. Verdadeiros relacionamentos requerem proximidade, autenticidade, logo haverá a intimidade. Eu quero orar para que o Espírito nos ilumine, que a gente consiga dizer o que a gente sente para Deus, que a gente fale e assim a gente crie proximidade com Ele, porque Ele está aí, do nosso lado, pronto para nos ouvir. Pai do céu, obrigado por Tua palavra. Obrigado pela história de Jó. Alguém que foi autêntico, que falou o que sentia e o Senhor o ouviu. O Senhor o ouviu. Quantos, Pai, nesse momento estão abrindo o coração? E eu clamo, ouça, Pai, e que esses queridos que abrem estejam sendo sinceros. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom demais ter a sua companhia nesses momentos. Nós vamos voltar amanhã aqui no Reavivados por Sua Palavra, estudando Jó, o capítulo 8. É um novo discurso de um novo amigo que aparece. Um abraço, até amanhã.
Alguns anos atrás, na cidade de Porto Alegre, um homem ficou preso 127 dias acusado de estupro. Porém, seu advogado rapidamente solicitou um exame de DNA, o qual revelou que o homem havia sido preso injustamente. Sim, ele era inocente. Pagou por um crime que não cometeu. Você consegue imaginar passar por tal situação? Ser acusado de algo que não se fez é receber a culpa que pertence a outra pessoa. Esta é a ideia central no livro de Jó. Para entendermos este conceito, primeiramente precisamos entender que a palavra Satanás do hebraico Hassatan significa acusador. Este era um termo comumente usado no contexto de tribunal, quando alguém estava sendo acusado de um crime. Porém, o interessante é que no livro de Jó, o acusado não é Jó, mas o próprio Deus. Ele é acusado por Satanás de comprar a obediência de seus servos e é responsabilizado pelos amigos de Jó pelos problemas que estão surgindo. E no capítulo 7, o próprio Jó atribui a Deus a responsabilidade de coisas das quais Deus não era culpado. Nos versos 17 e 18, Jó declara: O que é o homem para que tanto o estimes, e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizestes de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Para Jó, ele era um alvo de castigos divinos, ou seja, Deus era em última instância o culpado por tudo que estava acontecendo. Porém, Jó estava errado. Quando olhamos os bastidores do grande conflito, percebemos que o culpado por todo o mal era Satanás. Ele era o arquiteto de todo o sofrimento que estava recaindo sobre a vida do protagonista do livro. Deus estava recebendo a culpa de algo que não era sua responsabilidade. Ele é o verdadeiro injustiçado no livro de Jó. Ao longo do livro, Deus vai revelando quem é quem, mostrando que as acusações feitas a ele eram falsas e injustas. Sabe, se você se sente injustiçado por ter sido acusado por algo que você não fez, ou quem sabe você recebeu a culpa que pertencia a outra pessoa, hoje você pode olhar para o céu para encontrar um Deus que te entende, porque Ele mesmo já trilhou por esse caminho.